E aí pessoal, tudo bem? Nesse momento iremos resolver mais de 10 questões sobre a matéria vista ao longo das aulas. Algumas de múltipla escolha, outras de certo e errado. Vamos começar. Primeira questão. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integram o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real? E aí, certo ou errado? Essa questão está certa. De acordo com o artigo 978 do Código Civil, o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Segunda questão. O casamento não compatível é o que ocorre quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida. E aí, certo ou errado? Essa resposta é certa. Por quê? Porque de acordo com o artigo 1540, quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obter na presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que, com os numbentes, não tenham parentesco em linha reta ou colateral até o 2º grau. Terceira questão. O casamento efetuado com infringência dos impedimentos é válido, havendo apenas a imposição do regime de separação de bens. E aí, pessoal, certo ou errado? Nesse caso, o gabarito está errado. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 1548 do Código Civil, é nulo o casamento contraído, inciso 2, por infringência de impedimento. Ou seja, o casamento efetuado com infringência das causas suspensivas é válido. Porém, o casamento efetuado com infringência dos impedimentos é nulo. Nesse caso, então o casamento é nulo, porque há infringência de impedimento. Quarta questão. O casamento é um dos institutos de múltiplos efeitos jurídicos, irradiando sua eficácia sobre a vida pessoal dos cônjuges. Em algumas hipóteses, tais efeitos perduram mesmo depois do término da sociedade conjugal, como se dá, por exemplo, no caso de divórcio, em que, em regra, o cônjuge pode manter o nome de casado. E aí, essa questão está certa ou errada? O gabarito dessa questão é certo. Por quê? Porque, de acordo com o Código Civil, no artigo 1571, a sociedade conjugal termina, inciso 4, pelo divórcio, mas no parágrafo 2º do mesmo artigo fala: dissolvido o casamento pelo divórcio, direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo, no 2º caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Ou seja, em regra, pode manter-se o nome de casado. Quinta questão. Se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, este não produz efeito algum. E aí, correto ou errado? Pessoal, de acordo com o artigo 1561, parágrafo 2º, se ambos os cônjuges estavam de má fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só os filhos aproveitarão. Ou seja, os efeitos serão aproveitados aos filhos resultantes do casamento, mesmo que seja putativo. Portanto, a questão está errada. Sexta questão. Considerando um casal hipotético, Renata e Helena, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, e pais de um garoto de 8 anos de idade, julgue o item à luz das disposições legais sobre direito de família. Primeira afirmativa. Caso o casal se divorcie e Helena contraia outro casamento, o novo vínculo importará restrições aos direitos e deveres de Helena em relação ao filho. E aí, certo ou errado? De acordo com o artigo 1579 do Código Civil, o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. No parágrafo único, temos que um novo casamento de qualquer dos pais ou de ambos não poderá importar restrições aos direitos e deveres previsto neste artigo. Ou seja, pessoal, a resposta está errada. Vamos para a segunda afirmativa agora. Caso Helena receba um bem imóvel por meio de doação em seu favor, não haverá comunicação desse bem com o patrimônio do seu cônjuge. Certo ou errado? Gente, esse item está correto. Por quê? O artigo 1658 do Código Civil fala que, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Artigo 1659 fala o seguinte: exclui-se da comunhão, inciso 1º, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento,
por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Ou seja, os bens doados não se comunicam. Oitava questão. Segundo estabelece o Código Civil, é admissível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. A questão está correta ou está errada? De acordo com o artigo 1639, pessoal, é lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. No parágrafo 2º fala, é admissível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Portanto, a questão está correta. Nona questão. Os maiores de 70 anos de idade podem se casar em regime de separação de bens, desde que com autorização judicial. Essa questão está correta ou está errada? Pessoal, essa questão está errada. Por quê? Porque, segundo o artigo 1641 do Código Civil, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 2º, da pessoa maior de 70 anos. Portanto, a questão está errada. 10ª questão. No regime de separação legal de bens, comunicam-se aqueles bens adquiridos na constância do casamento. A questão está correta ou errada? Essa questão está correta. Segundo a súmula 377 do STF, no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Portanto, a questão está correta. 11ª questão. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade empresarial entre si, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da comunhão parcial de bens. Questão correta ou errada? O gabarito dessa questão é a questão está errada. Por quê? Porque, segundo o artigo 977, nós temos que faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Ou seja, não é no regime da comunhão parcial de bens, é no regime da separação obrigatória. Portanto, questão errada. 12ª questão. Sobre o regime de bens entre os cônjuges, assinale a alternativa correta. Item A. É obrigatório o regime da comunhão parcial de bens para as pessoas que contraírem casamento com inobservância das causas suspensivas de sua celebração? Item B. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, incluindo os recebidos por um dos cônjuges via doação. Item C. No regime da separação convencional de bens, é válida e eficaz a fiança prestada por um dos cônjuges sem autorização do outro. Item D. O pacto antinupcial poderá ser celebrado por escritura pública ou instrumento particular, desde que registrado em cartório. Vamos lá, pessoal. Item A. É obrigatório o regime da comunhão parcial de bens para as pessoas que contraírem casamento com inobservância das causas suspensivas de sua celebração. Esse item está errado. Por quê? Porque o regime legal obrigatório para esses casos é o da separação de bens, ou seja, separação obrigatória, por decorrer de disposição legal, de acordo com o artigo 1641, inciso 1º do Código Civil. Item B. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, incluindo os recebidos por um dos cônjuges via doação. Esse item está errado. Por quê? Os bens recebidos a título gratuito por apenas um dos cônjuges não se comunica, de acordo com o artigo 1659, inciso U do Código Civil. Item C. No regime da separação convencional de bens, é válida e eficaz a fiança prestada por um dos cônjuges sem autorização do outro. Correto. O artigo 1647 do Código Civil nos diz que, ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, inciso 3º, prestar fiança ou aval. Item D. O pacto antinupcial pode ser celebrado por escritura pública ou instrumento particular, desde que registrado em cartório. Esse item está errado. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 1653 do Código Civil, é nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento.
Portanto, o gabarito da questão é o item C. Pessoal, com isso acabamos nosso curso. Espero que você tenha feito bom proveito. Não esqueça de fazer as questões separadas e de estudar o e-book. Forte abraço e até a próxima.